E para esse devocional você vai precisar de uma Bíblia, caderno para anotações e canetas. Pode ser lápis também. E você vai precisar do principal, que é Jesus, porque sem Jesus você não pode nada, amém? Está escrito em João capítulo 15, versículo 5. Mas com Jesus você pode tudo, amém? Que está escrito em Lucas 1:37. E vamos para mais um vídeo. Se inscreva no canal, curta, comente e compartilhe. Que Jesus te abençoe. E até o próximo vídeo. Senhor Jesus, meus irmãos, vamos para mais um vídeo de hoje. Vamos começar com a data. Hoje é 25 do mês 6 de 2026. Hoje é uma quinta-feira. Nós vamos ler Êxodo. Vamos ler o capítulo 14, vamos ler o versículo 4. Que está escrito assim: E eu endurecerei o coração de Faraó, para que os persiga, e serei glorificado em Faraó, e em todo o seu exército. Assim saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Vamos ler na versão Bíblia a Mensagem, uma Bíblia online. E mais uma vez farei que o Faraó fique obstinado e saia em perseguição dos israelitas. Meu plano é usar o Faraó e seu exército para pôr a minha glória em evidência. Assim os egípcios vão entender de vez que eu sou o Eterno. Vamos começar com a oração, agradecendo a Jesus por mais um dia. E como diz o hino, né? Que eu encontrei meu tesouro. Então Jesus, ele é o nosso tesouro, amém? Nós oramos e Deus, ele age com a resposta. Que o nosso principal foco das nossas orações seja Jesus. Que a presença de Deus, ela seja motivo das nossas orações, né? Que eu estou em uma campanha de 52 dias aqui, 52 dias a respeito de Neemias, né? Para reconstruir tudo aquilo que afasta a presença de Deus de nós, né? Então tudo aquilo que afasta Jesus de nós temos que tirar. E Neemias, ele viu que os muros estavam todos derrubados. E ele chorou, ele se lamentou, mas ele orou e jejuou. Então quando as coisas estiverem dando errado, que você venha orar, jejuar e buscar a presença de Deus, porque há solução em Deus, amém? Buscar a solução em Deus. E você vai encontrar o seu tesouro, que é Deus. Nosso tesouro é Jesus. O nosso bem mais precioso é Jesus. Jesus, ele é muito precioso. E que você venha orar, amém? Que você não venha desistir daquilo que o Senhor colocou em suas mãos, amém? Todas as áreas da sua vida, na área espiritual. Que você não venha desistir de Jesus. Que você não venha desistir da presença de Deus, amém? Que você venha sempre estar em oração. E que você venha fazer, né? Orações, né? Como Neemias, ele orou a Deus, né, para reconstruir os muros, e em 52 dias Deus, ele abençoou Neemias para que ele construísse. E nós usamos esses dias para orar, né? Usamos a passagem de Daniel também. Daniel orou 21 dias para que a revelação chegasse até ele. Jesus, ele orou e jejuou 40 dias. Vou colocar aqui para ficar mais explicado. Nós temos respaldo de oração, né? Oração e propósito. Nós não podemos estar sem rumo, né? Temos que ter uma direção certa. Temos a oração de 7 dias, a oração de 21 dias, 40 dias e 52 dias. E 7 dias é todos os dias que nós temos que orar, né? Todos os dias. E 21 dias é a famosa oração de Daniel, né? Que ele precisava de uma revelação e Deus deu a ele. 40 dias é a oração e o jejum de Jesus, né? Que Jesus fez. Ele orou e jejuou. E Neemias, 52 dias. Então Jesus no meio, como sempre. Então que você tenha propósito de oração, amém? Que as suas orações sejam com propósito para que Deus te entregue aquilo que você tanto almeja, amém?
Mas Deus, para Ele te entregar, você tem que estar pronta, você tem que estar preparado, não é de qualquer jeito. Então por isso que nós temos que entrar em propósito, né? Temos que orar todos os dias, 7 dias. Temos que orar, dependendo do seu propósito, 21 dias, 40 e o mais famoso que é o de 52 dias, que é o de Neemias, né? Para que Deus venha reconstruir tudo aquilo que está fora do lugar, tudo aquilo que está em desordem. E mesmo se estiver em ordem, nós temos que orar, amém? Para que continue em ordem, em nome de Jesus. E aqui em Êxodo, nesse capítulo 14, tem muita profundidade de Deus para nós, amém? Que você venha amar a Bíblia, que você ame ler a palavra de Deus, que você venha orar e falar: Jesus, me ajude a amar a tua palavra. Porque é a palavra que sai da boca de Deus que nós precisamos para que venha nos dar vida, amém? Como Jesus falou, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então tudo que sai da boca de Deus, para que a gente viva espiritualmente, viva fisicamente. E no espiritual é mais importante do que no físico, porque no espiritual tem o poder de mudar o físico, né? O espiritual, vou escrever. O espiritual tem o poder, né? Por que o espiritual tem o poder de mudar o físico? É porque o físico são coisas criadas, ou seja, Deus que nos criou. E o espiritual sempre existiu, porque Deus ele é espírito, então Deus ele não foi criado, ele sempre existiu. Claro que para você acreditar nisso você precisa ter fé, né? Nem todos têm fé, infelizmente. Mas para aqueles que têm fé, você sabe que o espiritual tem o poder de mudar o físico. Mas o físico não tem o poder de mudar o espiritual. Então se você buscar a palavra de Deus, Deus tem o poder de mudar qualquer coisa na sua vida, amém? Porque você tem a sede de Deus. E está escrito aqui em Jeremias 33:3, que fala assim na versão NVT: peça-me e eu lhe contarei coisas maravilhosas e segredos que você não sabe a respeito do que está por vir. Ou seja, se você orar, Deus ele vai mostrar coisas para você, segredos que você não sabe do que está por vir. E aqui o povo de Israel, eles não sabiam que Deus iria abrir o mar, né? Por isso que eles precisavam estar sempre clamando a Deus, né? Porque você não deve orar só quando tiver com problema, você tem que orar todos os dias, como uma conversa, né? Todos os dias. Então que você venha almejar a presença de Deus todos os dias. Você venha querer a presença de Deus todos os dias, que você venha almejar Jesus todos os dias, amém? E aqui está escrito que Deus, ele tinha um plano a respeito do que estava acontecendo. Ele estava preparando o cenário para fazer um grande milagre. E quando Deus ele prepara cenário, geralmente a gente não gosta, né? Porque ele começa a mudar as coisas de lugar. A gente não entende nada, a gente fica confuso, meu Deus do céu. Às vezes querendo até chutar o balde, né? Mas não chute o balde, porque se você chutar, você vai ter que voltar e pegar. E se ele tiver quebrado, você ainda vai ter que comprar outro, porque o balde ele é muito necessário, né? Que você não venha largar as coisas, não saia do seu lugar, não saia da posição. Assim como Pedro, ele estava pescando, só que ele pescou a noite toda e não conseguiu pegar nada. E ele estava lavando as redes. Só que Jesus chegou, amém? Então eu creio que Deus vai chegar nessa situação. E quando Jesus chega, ele muda todo o contexto da história. E ele chegou e deu uma ordem para Pedro. Ele falou: lance as redes onde é mais fundo. Olha para aí que direção maravilhosa, né? Então que você venha estar em obediência àquilo que Jesus falou a seu respeito, amém? Ah, mas ninguém nunca conseguiu isso que Deus está me pedindo. É exatamente por isso que você tem que obedecer, porque é inédito o que Deus vai fazer na sua vida, como foi aqui com o povo de Israel. Deus nunca tinha feito isso para ninguém. E você não é diferente, possa ser que Deus também tenha isso com você. Ele não fez para ninguém. E Ele vai fazer na sua vida porque Ele é Deus, amém? E Ele escolheu você para um grande propósito, amém? Agradeça a Jesus, porque ser escolhido não é para qualquer um. Nós não somos melhores que ninguém, mas se Jesus nos escolheu é porque Ele sabe que nós vamos efetuar aquilo e colocou nas nossas mãos, nós vamos fazer para a glória do nome dEle, não porque nós somos bons, mas porque Jesus Ele nos escolheu, amém? Que você venha ter isso em mente, que você não é melhor que ninguém, mas Jesus te escolheu, você tem um propósito diferente. Você sabe que você não é melhor, mas você sabe que Deus ele tem algo diferente com você, amém? Irmãos, Deus ele preparou um cenário maravilhoso para fazer um milagre, amém? O povo de Israel não estava entendendo, mas aquela direção que Jesus deu, que Deus deu foi para que
o nome de Deus seja glorificado, e tudo na sua vida para que o nome de Deus seja glorificado. Aparentemente eles iriam ficar sem saída, e muitas vezes a gente está sem saída aqui na terra, mas há uma saída nos céus. Deus tem o poder de criar uma saída para você nessa situação, amém? Ele tem um caminho no meio da tormenta, como está escrito lá em Naum. Isso aconteceu aqui para que Deus ele permitiu o coração de Faraó se endurecer. E eu vou trazer aqui uma explicação de como é uma pessoa que tem um coração endurecido. Ela age com falta de empatia, dificuldade de se colocar no lugar do outro, tendência a minimizar os sentimentos alheios, ou seja, não se importa com os outros. E Faraó, ele era usado dessa maneira. Então, se você está ouvindo esse vídeo hoje, que você não venha agir assim, amém? Ele era muito teimoso e orgulhoso. E ele agia com resistência. E ele não queria a direção de Deus. Ele era indiferente, não se importava com o povo de Israel, né? Porque se ele não queria ser escravizado, então ele não escravizasse os outros. Mas tem pessoas que não têm essa visão, que elas não estão nem aí pro próximo. Então que você venha se importar com as pessoas, amém? Que você venha ajudar. Não sei a maneira que Deus ele vai te usar, mas Deus ele vai te dar direção, amém? Como está escrito em Jeremias 33:3. Clama a mim que ele vai te mostrar. E ele vai mostrar coisas para você que está por vir, amém? Porque coisas boas sobre a sua vida estão por vir. Coisas boas de Deus sobre a sua vida estão por vir, para a glória do nome dele. E ele tinha capacidade de conectar com as pessoas, ele não tinha entusiasmo, não era verdadeiro, causava tristeza e não alegria. E ele tinha uma autossuficiência, era excessivamente, tomava decisões para o seu próprio mérito, rejeitando a ajuda espiritual e emocional. Essa era a situação de Faraó. Então que você não venha agir assim, amém? Que você saiba que você depende de Jesus. E vamos falar de uma pessoa que dependia de Jesus aqui na Bíblia, que é Maria. Que está escrito aqui em Lucas, capítulo 10, versículo 38. E aconteceu que, indo eles a caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, sentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. Então, aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. E está escrito em Lucas capítulo 10, versículo 38 ao 42. Jesus é prioridade. Jesus é a principal prioridade. E Maria, ela entendeu isso. E que você venha entender que o centro é o lugar de Deus. Que a prioridade é o lugar de Deus. E Jesus, ele não aceita nada além do que isso. Ele só aceita ser o primeiro. Jesus não aceita ser qualquer coisa. Jesus, ele quer ser prioridade em todas as áreas da sua vida, amém? Por quê? Porque dava muito bem para que Marta, ela fizesse o que ela estava fazendo em outro momento, porque Jesus estava lá. Jesus é Deus, e quando Deus ele está numa situação, ele quer ser a prioridade em todas as áreas da sua vida. E ela estava inquieta, ela estava distraída, e isso não é o trabalhar de Deus, amém? Na sua vida. Deus não quer que você ande distraída com muitas coisas. Estou distraída com o trabalho, com meu marido, com meus filhos, distraída nas calçadas das pessoas, nas ruas falando mal das pessoas. Não, Deus não quer você distraído. Isso daí é um trabalho do inimigo. É o inimigo que deixa as pessoas distraídas, sem rumo, sem direção. Tinha outro momento para que ela fosse fazer aquelas coisas, porque quando Jesus ele está falando conosco, a gente tem que ter um tempo para Deus, e ela não separou esse tempo para Deus. Então que você venha separar um tempo para Deus. Se você tem um devocional assim como você está assistindo esse vídeo, você separou esse tempo para Deus. Deus ele está recebendo o que você está fazendo, amém? Deus ele está recebendo o seu desejo de buscar a presença dele. Deus ele recebe quando você tem sede dele, amém? E ele vai saciar a sua sede. E ele falou para Maria: Maria escolheu a boa parte, a qual não será tirada. Ou seja, ela dizendo: por que Jesus Cristo não mandou ela vir aqui me ajudar? E Jesus ele sabe qual é a intenção do coração das pessoas. Ele sabe qual é a intenção daqueles que estão fazendo muitas vezes fazer a obra de Deus, mas a intenção do coração não é para Jesus. E Jesus ele que sonda as mentes dos corações, e ele sabe qual é a nossa intenção, ele sabe por que nós estamos fazendo. E Jesus falou: não, essa parte que ela está fazendo não vai ser tirada. Eu não vou mandar ela sair daqui para ajudar você, porque ela está ouvindo a minha voz, e agora a prioridade é ouvir a minha voz. A prioridade nesse cenário é ela ouvir a minha voz. E a prioridade do povo de Israel naquele momento
era ouvir a voz de Deus para que Deus desse direção, amém? Era confiar em Deus. E a prioridade que Deus quer sobre a sua vida é que você confie nele, é que você ouça a voz dele, que você crê na direção dele, porque ele não divide a glória dele com ninguém. E Marta estava dividindo Jesus com os afazeres de casa. Claro que tinha outro momento para que ela fizesse as outras coisas, que ela teria que ter uma organização, teria que ter uma planilha de organização, ela teria que se organizar. E quando você não se organiza, você não tem tempo para Deus. Aí as coisas desandam, saem do lugar. Isaías 42:8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outrem não darei, nem louvor às imagens de escultura. Ou seja, Deus, ele não divide a glória dele com ninguém. Isaías 42:8. A glória de Deus. Então Deus, ele não vai dividir a glória dele com a sua casa, com os afazeres da sua casa. Porque você muitas vezes deixa de ir para a igreja para fazer as coisas da sua casa. E Deus, ele não recebe isso. Se organize o seu dia. Eu trabalho de domingo a domingo. Organize um dia para Jesus. Pegue uma folga que tenha um trabalho na igreja para que você adore a Jesus. Aí eu vou pegar essa folga aqui porque eu sei que nesse dia tem trabalhos na igreja e vou poder adorar a Jesus. Você tem que ter um tempo para Jesus. Você tem que se importar com Jesus. Porque um relacionamento, ele tem que ter das duas partes, senão terminam. Porque não tem como você andar com uma pessoa se você não estiver de acordo com ela. Andar os dois juntos se não estiverem de acordo, não. Então, se você não quer Jesus, infelizmente também, ele não vai te obrigar a ficar com ele. Deus, ele precisa que você abra um espaço para que ele trabalhe na sua vida, amém? E aqui o povo de Israel, nesse momento, eles deixaram Deus trabalhar na vida deles. E como está escrito aqui no final, e eles fizeram assim. E esse é o desejo de Deus, que você obedeça a ele para que ele faça um milagre, amém? E creia que se você está em obediência, Deus vai fazer muitos milagres na sua vida, amém? Porque é o prazer de Deus, é o desejo de Deus te abençoar. Deus, ele quer te abençoar, amém? Ele quer sim abrir o mar na sua vida, ele quer sim abrir coisas impossíveis para que você passe, para que você tenha vitória. É o desejo de Deus. É o desejo de Deus que Maria estivesse aos pés de Jesus. E ela estava aos pés de Jesus, ela queria escutar a voz de Deus. E quando a gente quer Jesus, quando a gente quer Deus, Deus, ele opera nas nossas vidas, amém? Esse Deus te abençoe. Você achou o seu tesouro, você encontrou o seu bem mais precioso, que é Jesus, amém? Jesus é tudo para nós. Que você venha valorizar a presença de Deus, que você sempre valorize Jesus, amém? Porque ele te valoriza, ele paga um preço alto por você naquela cruz, amém? Se você ainda não é cristão, que você venha declarar, que você venha aceitar Jesus, amém? Que você fale onde você está, eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador. E veja o operar de Deus na sua vida, amém? Veja que ele vai fazer coisas grandes na sua vida, na sua família. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Então aquilo que você não consegue com a sua própria força, Deus vai colocar a mão dele para te ajudar, amém? E foi assim aqui, nesse capítulo 14, Deus colocou a mão dele. E está escrito aqui no versículo 21. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar e fez retirar o mar por um forte vento oriental. Toda aquela noite, então o mar tornou-se seco e as águas foram partidas. Ou seja, o Senhor vai fazer o milagre da sua vida. Deus vai colocar as mãos dele, amém? Porque você tirou a sua mão e colocou a de Deus. Você não orou, você não pediu, então quem vai fazer é Deus. Que você venha continuar na presença de Jesus, que você venha continuar buscando Jesus através da oração, através da leitura da palavra, cantando hinos, amém? Que você venha ser grato a Deus por tudo e adorar a Jesus. Continue firme, amém? Deus te abençoe e esse foi o devocional de hoje.